Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. É um texto do Hélder Lagotti chamado O Jogo da Verdade. E olha, ele já começa com um aviso bem direto. Já começa jogando a real, né? Exato. O autor diz que o texto não é um manual com respostas, mas, e eu cito, um convite para pensar, sentir e se mover pelo labirinto da realidade. E que convite, hein? Porque é uma proposta para a gente refletir sobre, basicamente tudo, os sistemas que nos organizam, o que é a verdade e, claro, o papel do nosso ego nisso tudo. Pois é. Então a nossa missão aqui vai ser exatamente essa: desmontar essas ideias, explorar as provocações do texto. Com certeza. Vamos tentar sair desse labirinto, talvez com um mapa um pouco melhor, ou, quem sabe, mais confusos, mas de um jeito bom. Já é uma daquelas ideias que, vira a nossa visão de mundo de cabeça para baixo. Totalmente! Ele sugere que as grandes instituições que a gente admira, ciência, religião, política, economia, Todas elas. elas não são, na sua essência, máquinas de buscar a verdade. Elas são, antes de mais nada, máquinas de sobrevivência. E essa é uma distinção, fundamental. Não é que elas odeiem a verdade, mas a prioridade número 1, o instinto primário, é se perpetuar. Sim, o texto descreve um mecanismo de defesa que é quase biológico. Quando surge uma ideia nova, uma verdade que ameaça as fundações do sistema, a primeira reação é o quê? O ridículo. Exato. Isso é absurdo, isso aí não merece nem atenção. E se isso não funciona, né, se a ideia começa a ganhar força, aí a estratégia muda. O sistema começa a combater abertamente. Ou então a excluir quem defende aquela nova visão. Vira uma batalha de narrativas, de reputações. Totalmente. E tem um movimento final que é genial. Se a ideia é tão forte que não dá para derrotar, o sistema faz o quê? Ele absorve. Ah, sim. Ele engole a ideia. Ele engole, mas dilui, adapta, sabe? De um jeito que ela não seja mais uma ameaça real à estrutura principal. A frase do texto que resume isso de forma brutal é: um sistema quer sobreviver antes de saber. Isso muda tudo. Muda tudo. Porque, como o texto aponta, não é uma teoria da conspiração. Não tem um grupo de pessoas numa sala secreta planejando isso. Não. É uma característica que emerge da própria estrutura. É um instinto de conservação em grande escala. A verdade, então, se torna secundária à segurança do sistema. O que me faz pensar, essa resistência toda que a gente vê não é necessariamente maldade, então. É quase um instinto. Mas o que move isso? O texto aponta um motor por trás dessa autopreservação. Aponta. E o motor é um velho conhecido nosso. O autor argumenta que essa força toda vem do nosso ego. Tanto o ego individual quanto o ego coletivo, que forma essas instituições. Certo. E aqui a análise fica bem mais interessante, porque ele não demoniza o ego, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, ele mostra uma dualidade que é fascinante. Tem uma citação que define isso perfeitamente. O ego é a força que cria o jogo. A verdade é o prêmio que exige transcender o ego. É isso. É exatamente isso. Ou seja, a mesma força que nos impulsiona a buscar é a barreira que nos impede de encontrar. É o grande paradoxo. E por um lado, o texto diz que o ego é o combustível da civilização. É a ambição do ego que constrói as coisas, que desenvolve tecnologia, que cria arte. Que mantém as tradições, a cultura. Sem o ego, talvez a gente tivesse estagnado, né? Provavelmente. Mas aí vem o outro lado da moeda. O texto também descreve o ego como o véu que nos separa do absoluto. A mesma energia que nos faz construir o nosso mundo é a que nos aprisiona nele. A gente se apaixona tanto pela nossa criação que não consegue ver além dela. E essa atenção constante cria o que o autor chama de uma máquina de busca infinita. Ele usa uma metáfora matemática que eu achei ótima. A da assíntota? Essa mesma. A verdade é assintótica. É como aquela curva num gráfico que chega cada vez mais perto de uma linha, mas nunca jamais a toca. Perfeito. A ciência avança, descobre novas partículas, mas cada resposta abre 10 novas perguntas. A fronteira só se expande. E o mesmo com a espiritualidade, né? As religiões oferecem um mapa, um consolo, mas no fim sempre resta o mistério, o salto da fé. A busca nunca termina. E a provocação do texto é que talvez esse seja o objetivo do jogo.
Essa incompletude é o que nos mantém em movimento. O que nos leva a uma das perguntas mais desconfortáveis que o texto faz, que é: estamos prontos para a verdade ou apenas continuamos buscando enquanto evitamos encontrá-la? Nossa, essa pergunta incomoda. Incomoda muito, porque sugere que talvez a gente prefira o conforto da jornada à responsabilidade do destino. Encontrar a resposta final poderia significar o fim do jogo como a gente conhece, o fim do ego. E talvez isso seja assustador demais. E essa ideia de evitar a verdade para não desestabilizar o sistema nos leva à parte que eu acho que vai gerar mais discussão. Ah, sim, a parte polêmica. O autor basicamente diz que a ciência moderna, em muitos aspectos, se tornou a nova religião organizada. E eu entendo por que isso soa como uma provocação, sabe? Muitos cientistas ficariam ofendidos com razão. O método científico foi criado para ser o oposto de um dogma. Claro, a ideia está sempre aberta à refutação. Exato. Mas o ponto do autor não é sobre o método em si, é sobre o comportamento humano dentro do sistema científico. Ele argumenta que, na prática, o que a gente vê é o surgimento de dogmas de sacerdotes do conhecimento. Sim, ele lista uns pontos de semelhança que são, assim, difíceis de ignorar. Primeiro, uma certa mente fechada a ideias que desafiam o consenso, o paradigma que está no poder. A história da ciência está cheia disso, né? Pioneiros que foram ridicularizados por décadas. Totalmente. Segundo, uma certa arrogância que às vezes aparece. Aquela ideia de que o método científico materialista é o único caminho para a verdade e o resto é irrelevante. E terceiro, o menosprezo, às vezes até agressivo, por quem discorda. Rotulam tudo de pseudociência muito rápido, sem uma análise de verdade. E por último, a promoção ativa dos seus princípios para influenciar o mundo. A ciência ditando políticas, ética, valores, quase como uma evangelização secular. A distinção que o autor faz é brilhante. Ele diz: a ciência veste jaleco e fala em números, enquanto a religião veste hábito e fala em fé. As roupas mudam, a linguagem muda. Mas o mecanismo de defesa do sistema, movido pelo ego, pode ser exatamente o mesmo. A necessidade de estar certo, de defender uma teoria na qual você construiu sua carreira, a competição por verba, por status. Tudo isso é ego. Puro ego. Num ambiente que deveria ser totalmente objetivo. E aí o prêmio deixa de ser o conhecimento e passa a ser a sobrevivência do paradigma. Ok. Então, se os nossos sistemas modernos, até a ciência, correm esse risco de ficar presos nesse jogo do ego, a gente está condenado a ficar girando em círculos. O texto oferece alguma saída para isso? Oferece, sim. E o caminho que ele aponta é interessante. Olhar para trás. Olhar para a sabedoria que existe em textos antigos. Ele argumenta que muitos desses escritos que a gente hoje vê como mitologia ou filosofia pré-científica, na verdade, influenciaram profundamente grandes pensadores. Newton, Einstein, os pioneiros da física quântica. Certo, mas não se trata de dizer que esses textos eram livros de ciência no sentido que a gente entende hoje, né? De jeito nenhum. A ideia é outra. A ideia é que eles continham sementes de forma simbólica, intuitiva, de uma compreensão muito profunda da realidade. E ele dá exemplos concretos. Dá. Noções sobre a criação do universo a partir de uma vibração primordial que ecam em teorias como o Big Bang. A ideia de múltiplas dimensões ou de uma realidade onde o tempo não é linear, que hoje a física teórica explora. E também a compreensão da matéria, né? Como algo não sólido, mas como energia, como vibração. A noção de que a consciência não é só um produto do cérebro, mas algo fundamental no universo. Exato. São conceitos que por séculos foram vistos como misticismo puro, e que, de repente, encontram paralelos na vanguarda da ciência. O ponto, então, é que a verdade não pertence a um único método, a uma única época. Isso. Ela se manifesta de formas diferentes, seja em equações matemáticas ou em narrativas milenares. A sugestão do texto é que ciência e espiritualidade não são inimigas. O conflito real é entre a busca aberta e os sistemas fechados movidos pelo ego. Faz todo sentido. Então, tá. De um lado, os sistemas modernos com as armadilhas do ego. Do outro, uma sabedoria antiga que aponta para algo maior. Qual é a ponte que o texto propõe para reconciliar isso?
A ponte, segundo o texto, não é uma nova teoria, não é um novo sistema, é algo interno. Interno. A expansão da consciência para além dos limites do ego. Ele diz que a consciência é a raiz da nossa realidade. A verdadeira revolução seria uma revolução de percepção. E ele usa aquela metáfora do quebra-cabeça que eu achei muito poderosa. Ele diz que todos possuímos uma parte da verdade. E que, quando essas peças se unem, um novo mundo surge. É isso, a ciência tem uma peça, a religião tem outra, a arte tem outra. O problema é que o ego nos faz acreditar que a nossa pecinha é o quebra-cabeça inteiro. E aí a gente fica defendendo a nossa peça em vez de tentar ver como ela se encaixa com as outras. E aí que vem a síntese da proposta dele. Que é? Um cientista que expande a consciência não abandona a razão. Pelo contrário, ele pode finalmente integrar as descobertas da física quântica com uma visão mais ampla, sem sentir que está traindo o método. Ele percebe que o universo é muito mais misterioso do que o materialismo permite. E o mesmo valeria para o outro lado, imagino. Uma pessoa religiosa que transcende o dogma literal. Exato. Ela pode olhar para a imensidão do cosmos revelada pela astronomia e ver ali não uma ameaça à fé, mas a própria manifestação do divino, de uma forma que ela nunca imaginou. A beleza da evolução, a elegância das leis da física. E o texto é categórico nisso. O único obstáculo para essa união, para essa visão do todo é o ego. Enquanto ele estiver no comando, a disputa continua. Mas no momento em que o ego se aquieta, A verdade deixa de ser um conceito a ser defendido. Ela se torna, e são palavras do autor, uma experiência compartilhada clara e vibrante. o que nos leva à conclusão dessa jornada toda. A fonte desafia a gente a olhar para palavras como Deus, dimensão, até tempo, de um jeito diferente. A proposta é que a linguagem da espiritualidade talvez precise de uma atualização. Pegando um pouco da clareza da ciência. Isso, sem se prender ao dogma científico, claro. Certo. Então, a ideia é quebrar as caixinhas, né? Porque tanto o cientista que fala, isso não existe porque eu não posso medir, Uhum. quanto o religioso que diz, isso é verdade porque está escrito, ambos podem estar presos nos seus próprios paradigmas. Sim, nos seus mundinhos. A proposta aqui é suspender um pouco essas certezas e ver o que acontece. O material começa justamente por aí. Primeiro, ele redefine a própria espiritualidade. Como assim? Tira o foco daqueles fenômenos, sabe, paranormais, extraordinários, e traz para o dia a dia. Ah, entendi. A espiritualidade seria sobre as escolhas que a gente faz, a busca por uma serenidade, a forma como a gente lida com a vida. E essa visão mais pé no chão leva a um questionamento do conceito tradicional de Deus. Exatamente. O pesquisador se define como agnóstico. E o ponto dele não é negar uma força maior, mas questionar essa imagem de uma entidade que controla tudo, onisciente. E ele puxa um argumento lógico, né? Eu achei, nossa, bem interessante. Lá do Gênesis mesmo. Sim, ele pega aquela passagem em que, depois da história do fruto proibido, Deus pergunta: Adão, onde você está? Certo. A provocação é: um ser que sabe de tudo, onisciente por definição, não faria uma pergunta. Ele não teria dúvida. Ele também não precisaria criar testes como a árvore do conhecimento, né? Porque ele já saberia o resultado. Exatamente, tem uma inconsistência lógica aí nesse retrato. Ok. A crítica faz sentido do ponto de vista lógico. Mas aí a fonte sugere que a força que move o universo seria a insatisfação, a dúvida, a busca. Se a gente tira um criador perfeito, o que sobra é um universo movido pela incerteza. Qual a proposta para substituir isso? Então, a proposta é uma mudança radical de perspectiva. É sair desse modelo de criador e criaturas Certo. e ir para o modelo de sistema cooperativo. A analogia que ele usa é ótima. É a da caravela portuguesa. Aquele animal marinho. Isso, que parece um ser único, né? Uma água viva, mas na verdade é uma colônia de organismos minúsculos. Ah, sim, sim. Cada um com sua função. Exatamente, cada um é um indivíduo, mas eles vivem juntos de uma forma tão simbiótica que formam um novo ser, muito maior e mais complexo. Entendi a analogia. Então, aplicando isso ao conceito de Deus.
Deus não seria uma entidade separada, lá em cima, no comando. Seria o quê, então? Seria a relação. A soma de todas as consciências que existem, experienciando a realidade juntas, ao mesmo tempo. Nós seríamos, então, co-criadores. Isso. Co-criadores ativos desse fluxo de vida, e a força motriz não seria a insatisfação no sentido ruim, mas o impulso de experienciar, de aprender, de se expandir. A dúvida não é um defeito, ela é um motor. Essa ideia de Deus como um sistema cooperativo de consciências nossa, é fascinante. Mas se todas essas consciências coexistem, isso me leva a uma pergunta que sempre aparece. Onde elas estão? Ah, sim. É aí que entra aquela confusão toda com as dimensões 3D, 5D. O material joga uma luz bem diferente nisso, não é? Joga uma luz crucial. Porque esse é um ponto em que a espiritualidade e a física usam a mesma palavra para coisas completamente diferentes. Certo. Do ponto de vista da física, uma dimensão não é um lugar, não é um universo paralelo. X, Y, Z. Perfeito, é um vetor, um eixo que a gente precisa para descrever a posição de algo no espaço. Temos 3 espaciais, altura, largura, profundidade, e uma temporal, o tempo. São ferramentas matemáticas. Então, quando um texto esotérico fala que um ser veio da 5ª dimensão, Do ponto de vista científico, isso não faz o menor sentido. certo? Então, qual seria o termo correto segundo essa análise? O termo que a fonte propõe para substituir dimensão nesse contexto é plano de manifestação. Plano de manifestação. Isso muda tudo. Muda, né? A ideia é que diferentes seres ou consciências não estão em dimensões espaciais diferentes, mas operam em padrões distintos de colapso da matéria. Explica melhor isso. O que é colapso da matéria? Um plano de manifestação mais denso. Segundo o pesquisador, ela exige mais tensão da consciência para se manifestar de forma sólida. Espere um pouco. Tensão da consciência e colapso da matéria são termos fortes. Isso vem da física quântica. Aquela ideia de que a realidade só se define quando a gente observa. É exatamente essa a inspiração. A ideia de que a matéria não é algo fixo, sabe? Estático. É um campo de potencialidades que se solidifica ou colapsa dependendo da consciência que interage com ela. E a nossa consciência, por ser cheia de dúvidas e medos, criaria um colapso mais denso. Isso. E por estar amarrada a um cérebro que processa tudo linearmente. Aí você gera o que a gente chama de realidade. E a tensão da consciência. Pensa no foco de uma câmera. Para ter uma imagem nítida, estável à nossa realidade física, a lente precisa de um ajuste preciso, de uma tensão, para manter o foco. Uma consciência mais livre, talvez sem as amarras de um corpo, operaria com um foco mais suave. Ela manifestaria uma realidade mais sutil, menos densa, que coexiste aqui, no mesmo espaço, mas que a gente geralmente não percebe. Uau! Isso se conecta diretamente com outra coisa que sempre me intrigou: a percepção do tempo. Principalmente nesses relatos de projeção astral ou de quase morte. Sim, total. As pessoas falam que o tempo não passa, ou que viveram horas em poucos segundos. Como essa teoria dos planos de manifestação explica isso? A explicação na fonte é que o tempo, como a gente conhece, o tic-tac do relógio, está ligado à matéria, ao nosso plano de manifestação denso. Certo. Fora do corpo, a consciência não estaria mais presa a essa âncora material. Então, o que acontece não é uma viagem no tempo de filme. É uma mudança na capacidade de processamento. Exatamente. A velocidade de processamento da consciência dispara. Ou seja, Em um único segundo do tempo físico, a consciência livre poderia processar uma quantidade de informação que equivale a minutos, horas, talvez até mais. Ela não está mais limitada pela velocidade dos neurônios. e quando ela volta para o corpo? O cérebro, que é o nosso computador, recebe aquele pacotão de dados imenso e tenta organizar do único jeito que ele sabe, linearmente. E a interpretação dele é: se eu processei tudo isso, então muito tempo deve ter passado. Bingo! Nossa!
Então a experiência de tempo é, na verdade, uma função da nossa biologia. Fora do corpo, as regras mudam, e isso explicaria por que as pessoas relatam ver a vida inteira passar em um segundo. Não é uma metáfora. É uma descrição literal da compressão de dados. É fascinante. Mas, para a gente conseguir sequer começar a entender essas ideias, parece que o primeiro passo é desaprender muita coisa, né? Esse é o ponto central de toda a discussão. É preciso quebrar as nossas próprias certezas. E a fonte conta uma história perfeita para ilustrar isso. A história do porco. A história do porco, conte, por favor. O motorista está dirigindo tranquilo numa estrada cheia de curvas. De repente, um carro vindo na direção contrária passa por ele em alta velocidade e o motorista de dentro grita: "Porco!" E O nosso motorista fica indignado. Como assim? Quem ele pensa que é para me xingar? Ele se irrita, grita de volta: "Porco é você!" Cheio de razão, sabe? sei bem como é. Ele continua dirigindo ainda, remoendo o insulto, e ao fazer a próxima curva fechada, ele dá de cara e bate num porco enorme que estava parado no meio da pista. Mentira! Ah, não. Sim, O aviso não era um insulto. Era um aviso literal. exatamente. A referência imediata dele, o filtro cultural de que porco é um xingamento, cegou ele completamente para a informação real que podia ter salvado o carro dele. Nossa, essa história do porco me pegou. É uma metáfora tão simples e tão poderosa para a forma como a gente interpreta tudo. Não é? Quantas vezes a gente não reage a um aviso como se fosse um insulto? Toda hora. No trabalho, em família. Em tudo. A fonte chama isso de vício do caminho de paradigma. Nossas crenças, nossa educação, elas criam um caminho mental tão batido que a nossa percepção da realidade corre por ele no automático. E isso nos impede de ver o porco na estrada. Seja o porco na estrada, seja uma nova ideia científica ou uma perspectiva espiritual diferente. E esse vício vale para os dois lados. Para os dois lados. Para a ciência que se recusa a investigar fenômenos anômalos porque não se encaixam no modelo atual, e para a religião dogmática que se recusa a reinterpretar textos antigos à luz de novos conhecimentos. Então a proposta não é acreditar em tudo. De jeito nenhum. É cultivar um ceticismo filosófico. Que é diferente do ceticismo comum, imagino. Muito diferente. O ceticismo comum é uma rejeição automática, né? Não acredito, então é falso. Certo. O ceticismo filosófico é a capacidade de ouvir uma ideia abertamente, analisar com lógica, mas sem a necessidade de aceitar ou rejeitar na hora. É manter a questão em aberto. É a postura do interessante, vamos explorar isso. Isso, em vez de bobagem, próximo assunto. É a única forma de não bater no porco. Essa análise toda nos leva a um pensamento final, que a fonte retira de um lugar inesperado. Uma série de ficção científica dos anos 90, Babylon 5. Ah, essa história é brilhante. É uma história que amarra tudo isso de uma forma... Sim, é uma cena muito poderosa. Na história, tem uma raça de seres muito antigos, quase divinos, feitos de pura energia. Mas eles vivem escondidos dentro de uns trajes de contenção gigantes para poder interagir com os outros. Ok. E num momento crucial, para salvar a vida de um personagem, um desses seres abre o traje e se revela, na sua forma de energia pura, por um instante. E o que acontece nesse instante é o ponto-chave. É o ponto-chave. Na sala estão embaixadores de várias raças alienígenas diferentes. E no exato momento em que o ser de energia aparece, cada um deles enxerga uma coisa. Como assim? Uma raça vê a figura do seu deus principal. Outra vê um anjo de luz idêntico ao que está nas suas escrituras sagradas. Uma terceira vê uma figura da sua própria mitologia. Nossa. Cada um vê literalmente aquilo que a sua cultura o preparou para ver. Eles não viram o que estava lá, viram o que eles esperavam ver. Essa história me deixa com uma pergunta, que é até meio desconfortável, mas precisa ser feita, né? Qual? Quando a gente olha para o céu ou para dentro de nós, buscando um sentido maior, uma divindade, o que a gente está vendo de verdade? Será que as nossas concepções mais sagradas sobre Deus, anjos, a origem de tudo, são percepções de uma verdade externa e absoluta? Ou será que são, em grande parte,
um reflexo dos nossos próprios filtros, do nosso próprio vício de paradigma. Do nosso porco pessoal na estrada. Exato, um reflexo da nossa necessidade humana de dar um rosto, uma história, um sentido para aquilo que é imenso e talvez incompreensível. A provocação final que fica é: O que a gente poderia descobrir se conseguisse, mesmo que por um único instante, olhar para o universo sem a lente do porco, sem o filtro do nosso anjo ou do nosso Deus particular. o que a gente veria de verdade. Fica claro que buscar a verdade não é só um exercício intelectual. É um ato de coragem, de consciência, de paciência. Cada passo, cada dúvida é uma depuração do ego. Perfeito, o foco muda completamente. Não é mais sobre encontrar a resposta final, é sobre quem a gente se torna durante a busca. A jornada se torna o prêmio. É como ele diz no final: a jornada é tudo. É uma conclusão que não oferece um conforto fácil, né? Mas uma perspectiva muito mais profunda sobre o que a gente está fazendo aqui. A ideia de que o jogo talvez não tenha uma linha de chegada. E o texto termina com uma reflexão que é ao mesmo tempo muito humilde e grandiosa. Ele levanta a possibilidade, e talvez só talvez a graça esteja nisso. Buscar sem nunca se iludir que encontrou. Porque é essa busca que mantém o sistema vivo e a espécie desperta. Isso, talvez essa tensão permanente, a pergunta sem resposta definitiva, seja justamente o motor que nos impede de estagnar num dogma confortável, seja ele qual for. Uma forma muito poética e poderosa de amarrar tudo. Deixa a gente com a sensação de que a incerteza não é um defeito do sistema, mas talvez a sua principal qualidade. Sem dúvida. E para honrar o espírito do texto, que é o de deixar perguntas no ar, acho que a gente pode terminar com uma que fica ecoando aqui. O texto propõe que o ego é o grande obstáculo à verdade, mas, ao mesmo tempo, diz que ele é o combustível da civilização. O paradoxo central. Exatamente. O que nos deixa com uma questão para refletir. Se o jogo da busca pela verdade exige transcender o ego, o que aconteceria com o nosso mundo, com tudo que a gente construiu, se esse jogo realmente chegasse ao fim?